Você entra no supermercado procurando um biscoito sem açúcar. E aí vê algumas embalagens com fotos de banana, maçã, laranja, acompanhadas da frase sem adição de açúcares. Parece melhor? Alguns rótulos ainda podem ter dizeres como integral, vegano, livre de transgênicos. Atributos que interessam a muitas pessoas. Mas é preciso ter cuidado para não se iludir com certas alegações. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. A gente já falou algumas vezes aqui nesse podcast que não ter açúcar adicionado não impede que o produto tenha outros ingredientes tão prejudiciais ou mais do que o próprio açúcar. Se você não ouviu o episódio número 30, volta lá e escuta. Ele é chamado de Sem Açúcar, Puro Amido. E esse tema dos biscoitos com frutas ou alegações de frutas foi tema de uma coluna sua no UOL, né, Sari? Isso, a coluna chama-se Guia do Supermercado. E lá eu selecionei 3 exemplos desse tipo de produto que tem aquela embalagem atrativa, com várias alegações que remetem à saúde, mas o que eu acho mais complicado aqui nesse caso não é nem a questão de ser sem adição de açúcares, mas essas fotos de frutas, porque a gente sabe que as pessoas associam fruta à saúde, e isso, na minha opinião, pode levar o consumidor a fazer uma escolha equivocada, pensando que está fazendo uma ótima compra, porque afinal é uma forma de consumir fruta, sendo que na verdade ele simplesmente está levando mais um biscoito bem parecido com os outros convencionais. Pois é, vocês lembram da expressão greenwashing, que significa você fazer com que um produto pareça melhor ao dar a entender que ele é ecológico? Pois é, isso aqui é o fruit washing. É a gente pegar um biscoito que é um monte de farinha e dar a impressão de que ele é melhor porque afinal ele contém fruta, mesmo que seja uma diminuta quantidade de flocos que vão dar parte do sabor, porque muitas vezes até o sabor da fruta é por aroma, né, Sari? Em todos os casos, se a gente olhar aqui as listas de ingredientes, a gente vai ver que a fruta aparece mais lá como coadjuvante, né? Não é um dos primeiros ingredientes do produto. Eles são basicamente feitos de farinha, com gordura, assim como qualquer biscoito. E eles têm aromatizante. Aromatizante é o que dá sabor, o que intensifica esse sabor. Então, realmente, nem para sabor essas frutas servem aqui. Eu acho que elas servem mais como meramente ilustrativas para que a pessoa, quando olha a embalagem, rapidamente associe fruta com algo bom, então coloque o produto no carrinho. E eu aprendi numa das suas colunas que para ter a fotografia da fruta na embalagem precisa conter fruta nos ingredientes. E talvez por isso tenha essas pequeninas quantidades de fruta, que, como você bem salientou, são insuficientes para dar o sabor de fruta para o produto, de tão pouco que é, mas tendo um pouquinho, a embalagem já não viola a lei ao colocar a foto da fruta. Mas ajuda a enganar o consumidor, porque na realidade é isso. A pessoa olha aquilo e diz, vou escolher esse aqui, porque ele é mais saudável, ele contém fruta, e ele basicamente é um biscoito como qualquer outro. Nessas marcas que eu selecionei de exemplo, eles realmente não têm açúcar adicionado, mas nem para reduzir calorias isso é suficiente, né? Tem biscoito sem açúcar adicionado e com esse pouco de fruta que tem até mais calorias do que um convencional. E eu sei que vocês ainda vão voltar lá no episódio 30 e escutar o Sem Açúcar, Puro Amido, mas só um lembrete, pessoal. Se o objetivo da pessoa em consumir algo sem açúcar é não ter o impacto do açúcar no sangue, é absolutamente irrelevante se um biscoito tem açúcar ou não, porque o que compõe o biscoito é amido, e amido se transforma imediatamente em açúcar depois que você bota na boca e ele começa a ser digerido. Então, isso é mais uma falácia. Veja, um refrigerante sem açúcar faz muita diferença, porque ali o que está adoçando é apenas um adoçante de alta potência.
Um monte de glicose chamada amido sem açúcar continua sendo um monte de glicose. Não existe nenhum sentido, nenhuma vantagem realmente em um biscoito ser adoçado com adoçante quando a base dele é amido. Eu acho que esse tipo de alimento ainda tem um outro impacto negativo. Como ele parece ser mais saudável, eu acho que ele autoriza o consumidor a comer uma quantidade maior e ainda extrapolar tanto na quantidade de calorias quanto na quantidade de carboidratos. Eu não tenho como não lembrar do que a indústria do cigarro fez quando inventou o cigarro com filtro, porque já estava ficando evidente lá nos anos 60, 70, que o cigarro era cancerígeno, fazia mal para a saúde, então eles inventaram o cigarro com filtro, com a ideia de que você teria, como a propaganda dizia, o prazer do cigarro, mas com muito menos alcatrão. E isso faz o quê? Autoriza as pessoas a fumarem mais. E é mentira, né? O filtro não torna o cigarro melhor. Obviamente é uma analogia, né, pessoal? Cigarro é bem pior do que qualquer biscoito jamais será. Mas é só para dizer que é comum isso, como tática da indústria. Fazer alguma alegação de que aquela versão do produto não é tão ruim, é um pouco melhor, e o efeito colateral disso é estimular o consumo de algo que as pessoas já estão começando a entender que não é bom para elas. Como se não bastasse, num desses produtos eu encontrei, adivinha o quê? Aquele nosso amigo, o isomalto-oligosacarídeo. Ah, sim, o IMO, isomalto-oligosacarídeo. Quem não assistiu ainda, a gente vai linkar e tem uma aula completa no YouTube sobre o IMO. É a mais nova forma de acrescentar carboidrato nos produtos e alegar que na realidade o que a gente está colocando é uma fibra. Olha, esse é no nível de enganação mesmo do filtro do cigarro. É uma grande picaretagem, mas, claro, né? Funciona muito bem para quem não está ligado, para quem, como vocês, não acompanha aqui o podcast. Então, quando vocês virem isomalto-oligosacarídeo ou os nomes que o pessoal andava usando aí, fibra de tapioca, fibra de mandioca, saibam, isso não é fibra, isso é a mesma coisa que amido, e amido entrou na boca, em poucos minutos já virou tudo glicose e está entrando na sua corrente sanguínea. É a mesma coisa que açúcar, basicamente. O objetivo aqui não é demonizar esses biscoitos, tá? Seja ele com fruta ou sem fruta, mas apenas alertar que conter uma pequena quantidade de fruta na composição não melhora o biscoito. Todos eles continuam sendo ultraprocessados, de baixo valor nutricional e não servem como uma porção de fruta na dieta. É isso aí. Eu acho que o biscoito, ele deve ser honesto. Eu gosto muito de um biscoito amanteigado que tem aqui na Serra Gaúcha. Ele é um biscoito feito com farinha de trigo, açúcar, manteiga e em cima ele tem uma cobertura de açúcar com goiabada. Ele não está alegando que ele é saudável, ele não está colocando um grande desenho de uma goiaba na embalagem para dizer sou saudável, contenho fruta. Não, ele é decadentemente gostoso e quem está comendo aquilo ali sabe que não é nada saudável e está bem de vez em quando a pessoa comer um biscoito. Então, eu não sei, para mim irrita um pouco esse health washing, esse fruit washing, esse negócio de fazer alegações de que algo que obviamente não é saudável, cara, é um biscoito, vai fazer muito bem para você. Então, toda a força aí para o biscoito amanteigado, aquele que eu não vou mencionar a marca, mas se vocês conhecem, coloquem aí nos comentários. O que nos traz então para a seguinte conclusão. Se você quer ter os benefícios para a saúde do consumo de frutas e o sabor das frutas, coma frutas. Não faça a escolha do seu biscoito baseado nessas fotos de fruta das embalagens. Primeiro, porque se seu objetivo é comer um biscoito, eu penso que a escolha deve ser pelo biscoito mais saboroso e não por uma falsa alegação de saúde. Segundo, porque a quantidade de fruta que tem ali é o mínimo necessário para poder justificar na embalagem que tem fruta. Como a Sara explicou, o principal sabor daquele biscoito é um aroma que é acrescentado. Frutas como morangos, pitanga, amora, acerola, maracujá, sem falar no coco e no abacate, né, que tem quantidades mínimas de açúcar, não precisam de um rótulo para avisar que são integrais. E tem sabor para dar e vender.
E pessoal, não adianta. Eu não gosto muito do Instagram, tá? Então, se vocês quiserem continuar a conversa, vocês sabem onde me encontrar. Lá na área de membros. As postagens mais recentes foram sobre assuntos bem interessantes, que vão desde um estudo comparando dieta mediterrânea versus dieta cetogênica e jejum intermitente, um podcast exclusivo, bem completo, sobre a relação entre o consumo de proteína, câncer e longevidade, e a polêmica da Serena Williams, a tenista, que veio a público mostrar que ela precisou utilizar medicação para emagrecer, embora ela seja uma atleta de alto rendimento. A lista completa de todas as centenas de publicações vocês encontram em drsolto.com.br/índice e na descrição desse episódio. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.